Primeira coisa que eu acredito que preciso alertar quanto a essa palavra que nós vamos meditar essa manhã é sobre o contexto dela. Em Romanos 10, é um capítulo que ele não pode ser isolado. Eu estava percebendo na tradução que eu estava utilizando para esboçar esse sermão, que não tinha um título. Eu não sei se na sua tradução aí, aquele título que o tradutor costuma colocar, né? Então acho que é mais do que uma prova aí de que está dentro de tudo aquilo que o apóstolo já vem falando anteriormente, né? E Paulo está lidando com uma angústia profunda nesse trecho, que é o aparente fracasso da palavra de Deus com relação à salvação dos seus irmãos, né? Daqueles que ele considerava o seu povo, seus irmãos de sangue. Enquanto os gentios estavam entrando em massa na igreja, os judeus estavam ignorando, né, toda aquela obra que estava sendo revelada e oferecida, né, a salvação, né, a todo o povo ali naquele tempo. Então, no capítulo 9, nós vimos o apóstolo Paulo ele enfatizando a soberania de Deus, né, e a eleição. E agora, no capítulo 10, ele muda o ângulo para focar na responsabilidade humana e na clareza do evangelho. Então, a ideia central desse texto que nós vamos meditar essa manhã é a seguinte: a salvação, ela não é um prêmio alcançado pelo esforço humano, mas uma dádiva acessível a qualquer pessoa que renuncie à justiça própria e invoque a Jesus Cristo como Senhor ressurreto. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra, por favor, lá em Romanos 10. Nós vamos meditar essa manhã no versículo 1 até o 13. 13 versículos. Vou tentar falar pouco. Vou tentar. Que seu coração esteja com expectativa por aquilo que o Espírito deseja realizar nesse lugar através do seu evangelho. Diz assim o apóstolo: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei: aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, imagine a seguinte cena: você está numa roda de amigos e muitos desses amigos ímpios,
Quem tem amigo ímpio aqui, gente? Quem não levantou a mão está precisando fazer amizade. Assim, a gente vai pregar para quem? Né? Então, a gente tem que se relacionar com aqueles que ainda não compreendem o Evangelho, aqueles que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Ter amizade com o ímpio não é pecado, ok? Eles precisam que alguém pregue para eles. Então, seja um canal de bênção na vida daqueles que ainda não receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, imagine que você está entre esses amigos e alguém ali nessa rodinha pergunta: se você morresse hoje, ao chegar diante de Deus e ele perguntasse para você assim: por que eu deixaria entrar? Por que eu deveria deixar você entrar e morar no céu? O que você responderia? R.C. Sproul, ele contou que fez essa pergunta a milhares de pessoas ao longo dos anos. E a esmagadora maioria respondeu o que ele chamava de resposta de obras de justiça. Eu tentei viver uma vida correta. Eu ia à igreja. Eu ajudei muita gente nessa vida. Apenas 1 em cada 10 pessoas respondia algo como: não há razão alguma para Deus me deixar entrar, a não ser que Ele prometeu fazer isso se eu confiar no Filho dele. Essa estatística não é sobre gente ímpia, sobre gente indiferente ou hostil a Deus. É sobre gente religiosa, gente esforçada, gente que ora, que jejua, que dá dízimo, que carrega a Bíblia embaixo do braço. E é exatamente esse tipo de gente que Paulo tem diante dos olhos quando ele está escrevendo o que nós vamos ler e lemos, né, e vamos meditar um pouco mais profundamente o que está aqui escrito em Romanos 10. Em nossos dias, não é muito diferente. Nós vivemos numa sociedade, né, que ela sabe muito bem qual é a lógica do mérito. Eu consigo, eu posso, eu devo. Né? Aqui ninguém recebe nada de graça, né? A gente, né? Não, nada é de graça, né? Não tem almoço grátis, tudo se conquista, tudo se corre atrás, tudo se prova com suor. Essa é a lógica que domina os nossos dias. Ela é boa para o trabalho, vamos dizer assim, né? Para a vida em sociedade, ok, mas é um problema quando ela invade a espiritualidade, a igreja. Nós vivemos numa sociedade que nós podemos declarar como a sociedade do desempenho. Né? O filósofo Byung-Chul Han, ele descreveu bem o espírito da nossa época. Né? Ele tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço. Né? Entre outros escritos, esse livro, né, ele fala algo como que nós não precisamos mais de ninguém nos escravizando. Né? Nós mesmos nos tornamos capatazes de nós mesmos. Sempre exigindo um pouco mais de esforço, um pouco mais de prova de valor, sem nunca decretar descanso. Nós somos movidos por uma necessidade quase patológica de validação. Acordamos e dormimos tentando construir um veredito sobre nós mesmos. Construímos esse veredito no formato do nosso corpo, na estética do nosso apartamento, no tamanho do nosso faturamento, no ativismo político que nós defendemos como sendo o certo ou o melhor para o crente, no brilho do nosso currículo, na autoimagem que nós vendemos nas redes sociais. Nós romantizamos até doença, o próprio cansaço, ansiedade, depressão.
Tem gente em busca de diagnóstico para pertencer a um determinado grupo que tem valor social. Mesmo que isso seja caracterizado como uma doença. Esse é o tempo que nós vivemos, irmãos. No fundo, a cultura urbana ocidental nos diz: você é o que você performa. E se você parar de performar, você vai ser cancelado ou esquecido. O resultado disso? Uma comunidade de pessoas exaustas, ansiosas e, muitas vezes, secretamente apavoradas com a possibilidade de não serem o suficiente. O que chamamos hoje de ansiedade por performance, o apóstolo Paulo chamava há 2000 anos atrás de busca pela justiça própria. É a tentativa desesperada de erguer um monumento ao nosso próprio valor para Deus, para nós mesmos e para os outros. O famoso, ou não tão famoso quanto deveria ser dentro da igreja, temor dos homens. Isso adoece. Foi exatamente esse padrão de sociedade zelosa, disciplinada, incansável, que Paulo tinha diante dos olhos ao escrever Romanos 10. E eu posso ir um pouquinho além, não diferente daquele tempo, somado ao, vamos dizer assim, ao empenho que existia por parte dos religiosos de conquistar a Deus, eles também eram dominados, né? E nós também, em nossos dias, por um desejo de conquistar os outros, né? De conquistar a sociedade. Muitas pessoas, até dentro da igreja, né, elas permanecem com esse desejo de conquistar os homens. Mesmo que isso não seja expressamente declarado, suas condutas e prioridades na vida revelam que muitas vezes o que elas querem no fundo é ganhar o mundo, mesmo que isso custe perder a sua alma. Só para a gente ter uma ideia da importância desse texto, né, que Paulo está falando para uma sociedade tão antiga, mas que é algo que está tão presente em nossos dias. Paulo ele vai bater muito nesses pontos e conforme nós nos aprofundarmos em cada versículo, vocês vão perceber isso com muito mais clareza. O texto ele é sobre a salvação dos judeus e precisamos orar por isso, né? Mas nós não podemos anular o fato de que ele cabe perfeitamente para nos exortar também em nossos dias. Então, o versículo 1, o apóstolo ele começa dizendo: irmãos, o desejo do meu coração, ele é uma oração que ela nasce num lugar de dor, né? Paulo ele começa o capítulo 9 de Romanos expondo a sua dor. E aí ele faz toda um aprofundamento teológico, e aí agora quando chega no início do capítulo 10, ele volta para esse lugar de dor, sabe, de declarar esse sofrimento. Não é algo retórico, é um lamento pastoral genuíno pelos seus irmãos segundo a carne. Spurgeon dizia que todo pregador ele deveria trabalhar para ser o meio de salvar os seus ouvintes. Paulo acabou de escrever o capítulo mais denso sobre soberania e eleição, Romanos 9, e sem qualquer contradição sentida, ele cai em oração fervorosa pela salvação de Israel. Soberania de Deus não é algo que esfria o nosso entendimento e desejo pela salvação das outras pessoas. Ela não anestesia a compaixão, muito pelo contrário, ela fundamenta, né? Ela sustenta a compaixão. Ninguém orou mais fervorosamente pela salvação dos outros,
mais do que aqueles que entenderam profundamente a graça soberana. E aí no versículo 2 ele vai continuar falando: porque dou testemunho a favor deles que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. E tem um ditado teológico que diz o seguinte: os religiosos, eles tendem a arrepender-se do pecado. Só o cristão genuíno aprende a arrepender-se também da própria justiça mal colocada. Pense num aluno que estuda a noite inteira para a prova errada. Ele se dedicou em decorar toda a matéria de história, quando na verdade a prova era de geografia. O esforço foi real, o sacrifício foi real, a disciplina foi real, e ele tira 0. Não por preguiça, mas por direção equivocada. É o retrato do zelo sem conhecimento. E o versículo 3 confirma isso. Olha o que ele diz: desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Então, qual era o problema daquele povo ali? Falta de conhecimento. Desconhecendo. Tem uma história que conecta bem com esse ponto. Em 1938, um aviador chamado Douglas Corrigan, ele decolou de Nova York pedindo autorização para pousar na Califórnia. Só que ele passou 28 horas voando e foi pousar na Irlanda. Ele alegou ter se confundido na bússola ali em meio às nuvens. A imprensa o apelidou para sempre de Wrong Way Corrigan, o homem que voou com toda a sinceridade, toda a técnica, todo o combustível certo, só que na direção completamente errada. É basicamente o retrato que Paulo faz de Israel em Romanos 10. Não é um povo preguiçoso, não é um povo indiferente a Deus. Muito pelo contrário. O problema não era a falta de esforço religioso, era falta de direção. E o versículo 4 é a virada cristológica de todo esse parágrafo, que o apóstolo vai falar: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Esse é um dos slogans teológicos mais famosos de Paulo e também um dos mais debatidos, porque essa palavrinha, para o fim ali, telos, ela tem alguns possíveis significados, pode ser término, objetivo ou propósito, pode ser também resultado, culminação. E o teólogo Douglas J. Moo argumenta com base em profunda análise de cada ocorrência dessa palavra no Novo Testamento, que o sentido mais provável aqui, que Paulo está declarando, é culminação. Cristo não apenas encerra a lei mosaica como meio de relacionamento com Deus, mas é o alvo para o qual toda a lei sempre apontou. F.F. Bruce resume essa ideia dizendo que Cristo é o ponto para o qual toda a trajetória da lei convergia. Ela existia para conduzir a esse destino, não para ser um fim em si mesmo. Vocês estão comigo, gente? É como um GPS que te guia por 40 quilômetros de estrada sinuosa até finalmente dizer assim, você chegou ao seu destino. A estrada não era o destino, era o caminho até ele. Então, tentar continuar seguindo o GPS depois de já ter chegado é ignorar o porquê que a viagem existia. E era exatamente isso que o povo estava fazendo. Olha, a lei tem essa finalidade. Ponto.
Não, eles queriam continuar seguindo a lei. No sentido de que esse é o caminho para que eu possa chegar a Deus. Só que a lei, ela estava o tempo todo dizendo: Cristo, 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 Cristo. Aí Cristo vem, aí eles estão: lei, 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 lei. Percebem? Caminho errado. Não conseguiram desfrutar do principal objetivo da lei. Cristo é o alvo. Toda a história, toda a expectativa humana de redenção e toda a nossa busca por significado apontavam, na verdade, para Ele, para Cristo. E aí no versículo 5, o apóstolo vai dizer: ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Paulo, agora ele está utilizando a própria escritura judaica. Ele está mostrando que a distinção entre há uma distinção entre os dois caminhos anteriormente anunciados. Ele cita primeiro o Levítico, como nós acabamos de ler aí nesse versículo 5, aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ou seja, o que diz a Escritura aqui é que o caminho da vida é a obediência perfeita à lei. E o ponto é: ninguém consegue. Desobedecer à lei é estar sob maldição. E todos a desobedecemos. Charles Hodge disse que a lei sempre demandou perfeição, não sinceridade. E é justamente isso que a torna impraticável como via de salvação para pecadores. Se a gente parar para analisar certinho, se fosse assim, ninguém precisava mudar dentro. Era só obedecer, vive ali e está salvo. Só que não é possível, meus irmãos. Cristo cumpre a lei. E aí ele vem e fala: me segue, e eu vou mudar dentro. Aquilo que a lei não era capaz de fazer, é exatamente o que Cristo vem e faz. De modo completo. E nós estamos agora nesse processo de salvação. Gente, entender o Evangelho é lindo demais. E é isso que nós precisamos, muitas vezes, compreender para que a gente consiga, de fato, acessar um lugar de descanso. E aí, na sequência, vem uma virada retórica. Versículo 6 e 7. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Paulo agora fala com as palavras de Deuteronômio 30. Levanta dois questionamentos como impossibilidades bem claras. Ele diz: quem subirá ao céu e quem descerá ao abismo? É tão impossível para alguém escalar os céus, para trazer Cristo de volta, quanto é impossível alguém se justificar pelas suas próprias obras. Ambas as tarefas já foram feitas por Cristo, não por nós. E o versículo 8 traz o clímax. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. A salvação não depende de entendimento intelectual, mas da fé simplesmente em Cristo. Você não é salvo pelo seu entendimento, meu amigo. O Evangelho exige somente o que o nosso próprio coração e boca pode fazer. O esforço humano não pode produzir encarnação, muito menos ressurreição. Só a palavra da fé pode realizar algo. Martin Lloyd-Jones disse que a autojustiça
é o maior obstáculo ao evangelho, precisamente porque ela recusa aceitar que a obra já está terminada. Ela sempre quer acrescentar alguma coisa. Imagina que você comprou um produto no Mercado Livre, né? Já falando de Mercado Livre, e o Mercado Livre ele tem o seu próprio serviço de entrega. Só que você não se atenta a isso. Você só se atenta a uma coisa, que quando você compra, está escrito assim lá, ó, entrega no mesmo dia. Aí você, opa, comprei. Aí sai de casa e vai no correio. Vai lá na agência de Ricardo. Aí chega lá na agência, tem 42 pessoas na sua frente. Depois de um bom tempo na fila, chega a sua vez. Aí você chega para o atendente lá e mostra o código do celular. Aqui, ó. Comprei e vim retirar. Aí ele vê o código e ele fala assim, não, amigo, eu preciso do código do correio. Aí ele, não, eu só tenho esse código aqui. Ele fala, não, esse código não é daqui. Esse código é do Mercado Livre. Aí você, caramba, depois de 2 horas aqui, aí vai almoçar e resolve ir no centro de distribuição do Mercado Livre. Aí você chega lá, e aí você fala, ó, comprei, estava dizendo que entrega no mesmo dia, fui lá retirar, falaram que era com o Mercado Livre, então eu vim aqui para retirar o produto. Você já é barrado na porta direto. E o cara fala, não, meu amigo, não é assim que funciona. Isso aí vai entregar na sua casa, você tem que ir para a sua casa e tal, não sei o quê. Aí você vai frustrado para casa, porque perdeu o dia inteiro andando para lá e para cá, tentando retirar algo que você não conseguiu. 15 minutos depois de chegar em casa, a campainha toca. Quem era? O entregador do Mercado Livre. O entregador do Mercado Livre entrega a sua encomenda e você depois começa a refletir. Você pensa assim, caramba, eu tentei fazer um monte de coisa e a minha situação não foi resolvida, quando na verdade eu só precisava abrir a porta. Era só abrir a porta. E é exatamente essa insensatez que Paulo expõe aqui, nesse trecho. Ninguém precisa escalar os degraus dos céus ou descer às profundezas, porque Cristo já desceu e já ressuscitou. Você só precisa abrir a porta. A distância que separava Deus do homem já foi percorrida. O sujeito do desempenho, ele nunca consegue descansar. Porque o seu desejo de autojustificação nunca termina. O evangélico, ou o evangelho, é a única coisa nessa cidade que não pede currículo, não pede nome limpo no Serasa, não pede histórico, não pede nada. Nada disso. Está perto, só pede fé. Creia. A fé proíbe a ideia de que o homem precisa fazer o que Cristo já fez. Isso precisa ser alívio para a nossa alma afligida. A religiosidade humana e o moralismo secular, ele fala assim, suba, alcance, corra, faça. Mas a justiça da fé sussurra no seu ouvido essa manhã, pare. A palavra está perto de você. Você não precisa impressionar Deus. Jesus já desceu do céu por você. Você não precisa vencer o medo da morte, do fracasso sozinho. Jesus já ressuscitou do abismo por você.
A salvação não é uma maratona de performance. É uma palavra de graça que bate na porta do nosso coração. Você está pronto para parar de correr e simplesmente receber? Mais uma vez, gente, em nossos dias, isso não vale só para a religião, não. Vale para a nossa vida pessoal também. O apóstolo continua dizendo nos versículos 9 e 10 assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, depois de nos mostrar que a palavra está perto, Paulo agora ele abre as cortinas para nos mostrar exatamente como essa palavra opera na salvação. Perceba dois movimentos, né? Algo acontece agora do lado de fora e algo acontece do lado de dentro. Boca e coração. Boca, confissão pública. Coração, convicção interna. Importante ressaltar que não são duas etapas cronológicas, ok? Elas acontecem simultaneamente. São duas manifestações da mesma e única fé salvífica. São as duas faces da mesma moeda. Existe um peso nessa declaração aqui, com a boca, que é muito difícil da gente compreender hoje. Prestem atenção nisso, irmãos. O slogan oficial do Império Romano era: César é o Senhor. Então, entendam o peso dessa afirmação que Paulo está declarando aqui com essas palavras. Dizer que Jesus é o Senhor era um ato, né, de alta traição cultural e política, e podemos dizer até religiosa, porque existiam templos dedicados aos imperadores, onde incenso era queimado. Significava transferir a lealdade suprema que eles entendiam dever a César para Cristo. Uma vez por ano, os súditos lá das províncias romanas, eles tinham que queimar uma pitada de incenso em templos dedicados ao imperador e proclamar em voz alta: César é o Senhor. Quem cumprisse essa exigência recebia um certificado de lealdade. Milhares de cristãos foram levados às arenas e executados porque os magistrados romanos exigiam: basta dizer que César é o Senhor e você viverá. E sabe o que os cristãos diziam? Jesus é o Senhor. E eles morriam. É difícil trazer isso para os nossos dias. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, aplicar na nossa realidade, não é tarefa simples. É difícil, irmãos. Para realizar uma confissão pública nesse nível, era, em outras palavras, declarar que você creu com o coração, que você creu com toda a sua alma, com todo o seu corpo, com tudo aquilo que você creu. O coração, na antropologia bíblica, é o centro da vontade, das afeições e do intelecto. O que falta para muita gente viver um cristianismo autêntico, que se entrega à vontade de Deus completamente, é crer com o coração.
Crer com o coração é o que te leva a declarar e a viver de modo que anuncie para todo mundo: Jesus Cristo é o Senhor. O nosso problema atual não é o César. Né? Ninguém anda na rua dizendo César é o meu Senhor, e ninguém é obrigado a isso. Mas muitos vivem a declarar: a minha carreira é o meu Senhor. O dinheiro é o meu Senhor. A aprovação da minha bolha é o meu Senhor. O desejo de ser relevante é o meu Senhor. A preguiça é o meu Senhor. Deus me deu algo para administrar e eu transformei em meu Senhor. O desejo de parecer belo e atraente é o meu Senhor. Confessar Jesus Cristo como Senhor em nossos dias requer quebrar o senhorio das expectativas da nossa cultura, irmãos. Significa destronar o seu ego e se desfazer, né, de qualquer necessidade de validação. Declarar crer em Jesus é algo muito sério. Muito sério. E tem muita gente que achou que era algo como responder uma prova acadêmica, né? Você marcar o X lá, eu creio. Não, não é isso, meus irmãos. Não é como marcar a alternativa correta. É muito mais parecido com um casamento, sabe? O sim do casamento, onde você está dizendo sim com base na crença, naquilo que você está sentindo, sabe? Naquilo que você está experimentando, naquilo que você está decidindo. Você creu no amor daquela pessoa de modo íntimo no seu coração e publicamente, diante de todos que estão ali, você está dizendo: sim, eu quero. É isso que eu quero para a minha vida. Percebam que Paulo, ele não está simplificando, né, o acesso e apenas, né, simplificando o acesso. Ele está mostrando assim, olha, é simples, mas tem um custo. Percebam o cuidado de Paulo, porque quando você está falando da simplicidade do acesso à salvação, você não pode anular o custo de uma vida que é exigida a partir desse lugar. Sempre existe esse risco de ir para os extremos, né? Ah, então eu não tenho que fazer nada. Cristo já fez tudo. Não, a partir desse lugar, agora você responde. Você não precisa fazer nada para se salvar. Mas como salvo você viverá. Precisa desenvolver, precisa confirmar a sua eleição. Não é um chamado à letargia. Não, descansa aí. Não, agora você seja coerente, meu irmão. Vamos lá. Ao lutar contra uma cultura de performance religiosa, acaba correndo esse risco, né, da pessoa ir para o outro extremo oposto. Então, entendam, o acesso foi simplificado. Você não precisa cumprir 613 mandamentos sem nunca pecar. Você só precisa confessar e crer em Jesus. Simples assim. O ponto é, o custo, né, o que vem depois, é o que foi elevado. Declarar que Jesus é o seu Senhor é dizer que você não é mais o dono do seu tempo, você não é mais o dono do seu dinheiro, você não é mais o dono das suas relações, você não é mais o dono do seu futuro. E aí eu pergunto, Jesus Cristo é o seu Senhor? Dizer isso significa olhar para os Césares, né, do nosso tempo, o sucesso, a estética, o status, o poder,
Olhar para tudo isso e falar assim, olha, vocês não me governam mais. Há outro rei no trono da minha vida e ele está vivo. E o nome dele é Jesus. É aqui que essa palavra mais bate no nosso contexto. E dói, eu sei. Porque doeu em mim primeiro. Façamos juntos um exercício honesto, irmãos. Se Jesus é Senhor, fosse levado a sério, como as primeiras comunidades cristãs levavam, como uma reivindicação total, que exclui todo concorrente, o que mudaria concretamente na forma como você lida com o dinheiro, com o medo, com a paternidade, com a educação, com as redes sociais, com a aprovação dos outros, com as pressões da sua vida? O que mudaria? A confissão de lábios que não desloca nenhum senhor concorrente do trono do nosso coração ainda não é a confissão que Paulo está falando aqui nessa palavra. Repare nos 3 versículos finais, e eu vou partindo para a conclusão. Olha aí, viu? Será? Paulo ele vai fechar com 3 declarações, sempre iniciando com o porquê ou pois. Vocês vão reparar aí, sempre no início de cada frase aí vai ter um porquê, dependendo da tradução, ou um pois, como está ali. Ó. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Paulo está citando Isaías 28:16. A expressão não será envergonhado tem um peso escatológico, né, e profundo. Essa vergonha não é um mero constrangimento social, sabe? Pô, passou mó vergonha. Não, meus amigos, isso aqui é juízo, é fim, é o fim de todas as coisas. E no fim, nós não seremos envergonhados. Por quê? Porque nós cremos. Todo aquele que crê não vai passar vergonha no grande tribunal de Deus. Mas quem não confia verdadeiramente em Cristo vai se decepcionar nesse dia, porque confiou em outros senhores, mesmo que estivesse indo para a igreja, mesmo que estivesse levantando a mão na hora do louvor, mesmo que estivesse dizimando, mas existiam outros senhores na sua vida. Ou seja, a salvação não era algo genuíno, porque você não foi capaz de largar a idolatria. O Espírito não te fez nascer de novo. E isso precisava deixar a gente, sabe, profundamente incomodado. Quem confia em si mesmo e na sua própria performance vai passar vergonha no grande tribunal de Deus. Mas quem confia em Cristo está eternamente seguro, pois suas fundações são inabaláveis. E aí no versículo 12 ele vai falar: porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Percebem que Paulo, ele sempre, você vai perceber, não só aqui em Romanos,
mas em vários dos seus escritos, ele sempre vai tratar do problema da distinção. Por que será? Não porque os judeus, não porque os gentios, não porque a humanidade, por causa do pecado, ela gosta de separar, ela gosta de dividir, ela gosta de selecionar. Esse não é um problema dos judeus, é um problema do pecado. Para a mentalidade da época lá, a barreira entre judeus e gentios era um abismo intransponível, né? E Paulo, ele implode essa barreira com essas palavras. Compreender a universalidade da salvação precisa nos conduzir a um lugar de universalidade das relações. Não tem separação. Como seres humanos, nós amamos criar distinções. Na igreja, corremos o risco de criar barreiras invisíveis, acolhendo apenas quem se parece conosco, ou que se vista do nosso jeito, do jeito que a gente gosta. Né? Tem gente que fala assim, não, estou fazendo igreja para tal tribo, a igreja dos jovens, a igreja dos... Né, e por aí vai. Tem igreja de... não, porque... Gente, tudo que Paulo está falando é contra qualquer ideia separatista ou de exclusivismo, gente. Igreja é igreja. Para quem? Para o povo de Deus. Seja lá como eles forem. Não tem que ter a igreja dos... Não, a igreja dos... sei lá, fala aí um... De quem? Dos roqueiros, né? A igreja dos roqueiros. Não, aqui é só rock and roll. Entendeu? Só tem guitarra. Igreja dos flamenguistas. Pô... Aí deram até um aleluia. Fala, mano, vamos orar por ele. Porque eu sou flamenguista, gente, mas é igreja. Você quer ser da torcida organizada? Tem um lugar lá para você ir. Aí você vai estar só com igual, né? É todo mundo com a camisa com a cor igual, né? Fala do mesmo jeito, canta as mesmas músicas. Isso é o que um clube proporciona, uma associação proporciona. Igreja não. Igreja é lugar do povo de Deus. Gente, o evangelho bate. E a gente acha que está imune a isso. Se o mesmo Senhor é rico para com todos, a igreja ela deve ser o lugar mais acolhedor, mais heterogêneo e mais seguro da cidade. O evangelho destrói nossos clubes de exclusividade. Quer ver algo que revela isso na prática? Grupinho de WhatsApp. Vou falar por mim, tá? Eu tenho alguns grupos no WhatsApp. Grupo da igreja, grupo dos homens, grupo do futebol, grupo do trabalho, grupo da diaconia, grupo da mídia, grupo da música. Cada grupo, ele tem o seu propósito bem claro e definido. Graças a Deus por isso, né? Podemos
organizar as coisas, vamos falar disso aqui, vamos falar disso aqui. E qual é o trabalho de cada um ali? É tentar ao máximo se ater ao contexto, né? Olha, aqui é lugar de tratar disso, então vamos tratar disso. Só que o pecado do coração faccioso, ele se revela quando a gente tenta começar a criar grupo com pessoas que pertencem já a um grupo que foi separado para aquilo. Por exemplo, tem o grupo da diaconia. Só que aí eu vou criar assim, ó, diáconos superiores. Tem o grupo do presbitério, eu vou criar assim, presbíteros excelentes. Tem o grupo dos homens, eu vou assim, ó, homens de honra. Aí tem eu e mais 3 lá, né, que se acha, né? Tem alguma coisa errada. Se eu criar um grupinho para pagar de espiritual, para falar de assuntos da igreja, discipulado, edificação, apenas ali, entendam, apenas ali, sabe? Eu não falo nada, não. Meu negócio é aqui, ó, no meu clubinho diabólico. Se qualquer grupo de relacionamento eu tento estabelecer de uma maneira menor, se isso não me empurra para o maior, eu estou em oposição à obra que o Espírito Santo deseja fazer dentro da igreja. Qualquer nível de relacionamento que eu tente dar uma aparência de exclusividade reducionista, eu estou em oposição ao propósito de Deus para a igreja de Cristo Jesus aqui na terra. Ponto. Está errado. E se você vê, faz parte, ouviu, ou qualquer coisa nesse nível, cara, se arrependa hoje do seu pecado. Porque está errado. E o apóstolo Paulo está batendo exatamente nisso, ao falar de judeus e gentios. Aí você escolhe aí qual grupo que você quer se encaixar. Mas o evangelho é o mesmo, não mudou. E o pecado é o mesmo, não mudou. E o desejo de montar clubinhos é o mesmo, não mudou. Mas o evangelho destrói clubes de exclusividade, porque o propósito de Deus é igreja. É o todo. Lembra quando ceamos e falamos aqui? Coma o cordeiro inteiro. Não só a parte que você mais gosta. Não só a parte que você acha que combina mais com você, faz mais o meu tipo. Se você quer alguém que faça mais o seu tipo, você vai para alguma associação. Não é esse lugar, não é a igreja. A igreja é lugar de crescer com todos, principalmente com os diferentes. As pessoas que mais me fizeram crescer na igreja foram aquelas que pensam completamente diferente de mim. Porque aí o Senhor me fez mais humilde. O Senhor me fez mais misericordioso, cara. O Senhor me mostrou muitas vezes que isso aqui não é sobre mim, é sobre Ele. E é sobre o que Ele quer fazer. E sabe qual é o meu papel? Me submeter. Submissão. É isso que é a igreja. Essa é a vontade de Deus para nós. Comunhão, unidade. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer... Vocês precisam guardar a unidade, porque ela já existe, meu amigo. E ela começa através do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E a ordem de Deus é: reproduza. Entendam isso como um alerta. Não se permita. Sejam sábios. Sejam prudentes. Não sejam ingênuos. No primeiro sinal de relação facciosa, que não leva as pessoas a amar a igreja, a amar o todo, rejeite. Fuja. Porque certamente nesse lugar não está sendo feita a vontade de Deus. Lute contra toda a oposição que tenta se levantar. Porque a gente não vai viver um ambiente com ausência disso até que ele venha. Mas nós temos que aprender a conviver com isso, com sabedoria. Sempre buscando viver para a glória de Deus. Quer uma ajuda? Vou te dar uma ajuda. Qualquer tipo de relação, qualquer coisa que você for fazer, sempre que você tiver uma dúvida se aquilo está sendo bom ou ruim, você faz 2 perguntas. Isso é para a glória de Deus? Primeiro. Segundo, isso está me fazendo amar mais a Deus e a igreja? Se a resposta for não para qualquer uma dessas perguntas, está errado. Simples assim. Escolha amar o corpo de Cristo. Não crie clubes que te lançam para fora dele. A longo prazo nunca dá certo. E se Jesus Cristo é o seu Senhor, Ele te diz essa manhã: eu sou seu, mas não se esqueça, eu sou de todos. O mesmo é o Senhor de todos. E vou além, faço um desafio prático para você. Ativamente, quebre o protocolo essa semana. Convide para tomar café ou almoçar alguém da comunidade que seja completamente diferente de você. Seja em gostos sociais, seja no vestir, no falar, no gosto musical, sei lá. Faixa etária, história de vida. Pratique a riqueza da graça que não faz distinção de pessoas. Igreja não é clube de exclusividade. Amém, irmãos? Amém. O apóstolo Paulo finaliza aqui, pelo menos a porção que nós vamos meditar essa manhã, no versículo 13, com mais um porquê. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo junta todas as linhas do seu argumento para explodir em uma celebração da universalidade e da generosidade da graça. Todo! Não é só para o gentio, não é só para o judeu, é para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Para esses é a salvação. Se os versos anteriores mostraram como a fé funciona, estes que nós meditamos essa manhã mostra para quem ela está disponível. Absolutamente todos. Paulo cita Joel 2:32 para fechar o argumento com chave de ouro. O nosso Deus, ele não é um rei, um monarca econômico que teme escassez de misericórdia. Não, ele é rico
para com todos. Ele não tem uma cota limitada de salvação. O ato de invocar é o clamor desesperado de quem reconhece a própria falência ao gritar por socorro. E a resposta a esse clamor é categórica: será salvo. A nossa rotina urbana nos vicia na ilusão da autossuficiência. Achamos que temos o controle de tudo até o dia da crise, até o dia do desemprego, até o dia da doença, até o dia da dor, até o dia que algo nos mostre que nós somos frágeis. O texto termina dizendo que a salvação pertence a quem invoca, e invocar é o oposto de performar. Performar é dizer: olha o que eu fiz. Invocar é abrir as mãos vazias e gritar: socorro. Eu não dou conta sozinho. Alguém aqui hoje está cansado. Não do corpo, mas do peso de performar. Performar como pai, performar como filho, performar como cristão, performar na oração, performar nas redes, performar no trabalho para não ser demitido, performar na igreja para não ser julgado, performar na hora do louvor, performar mesmo quando está seco por dentro. Muitos talvez tenham decorado o roteiro e no fundo, consegue perceber ali que na verdade só aprendeu a sorrir na hora certa, aprendeu a dizer eu estou bem quando não está, sabe que quer parar de performar, mas tem medo do que vai sobrar. Romanos 10 olha exatamente para essa exaustão e diz uma coisa que devia parar tudo. Você nunca foi chamado a performar. Você foi chamado a confessar e crer. Paulo não escreveu Romanos 10 para gente ímpia. Ele escreveu para gente religiosa, para gente esforçada, para gente zelosa, que gastava fôlego, sabe, numa direção e quase nenhuma coisa ali mais parecia importar. Mas Paulo está mostrando para nós que só tem uma coisa que importa: é crer de verdade. É confessar de verdade, crer com o coração, confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Não Senhor como um título de perfil ou qualquer coisa que possamos usar para nos exibir. Senhor como quem manda no seu tempo, no seu dinheiro, na hora que você acorda, que você dorme, na forma que você se relaciona, na sua imagem, na sua vida real. Há muitos Césares disputando o trono hoje. E o texto não te pergunta quantos likes você recebeu essa semana. Pergunta só uma coisa: quem você invocou? Porque no fim, só tem duas categorias de gente diante de Deus: os que passaram a vida performando para plateias que vão te esquecer, e
os que, cansados de tentar impressionar todo mundo, pararam e disseram: Jesus, só tu és Senhor. Só esse segundo grupo não será envergonhado. Essa manhã o convite não é para você se esforçar mais. É para você decidir, de uma vez por todas, quem realmente está sentado no trono. Mais uma vez eu pergunto: Jesus Cristo é o seu Senhor? Seja daqueles que invocam o seu nome. Assim, você certamente não será envergonhado no fim. Livra-nos, Senhor. Livra-nos dos Césares dos nossos dias. E ajuda-nos a permanecer fiéis e perseverantes até o dia do juízo.